Olá, codependentes! Tudo tranquilo? Comigo está tudo ótimo, pois estou mais uma vez aqui junto de vocês. Tenho estado aí um pouco sumido, a vida está corrida, mas não esqueci de vocês não. É que a vida está meio corrida, mas estamos aí, firmes e fortes na luta. Então, vamos lá. Opa! Começando aí mais um relinchar de notícias, é conhecimento puro na veia. Você que é novo no canal, se inscreve, deixa seu joinha, seja bem-vindo. Hoje vamos falar de herança na condição cardíaca de Standardbreds, potros gêmeos e da teoria da evolução do cavalo, uma outra teoria aí que estão fazendo. E avisos! Vai haver a segunda etapa da Copa do Brasil. Quem já viu os vídeos anteriores, eu comentei, expliquei as etapas, tudo. Então agora é a segunda etapa. Parabéns aí aos participantes, organizadores por esse belo evento e boa sorte a todos os competidores. E segue aí a imagem do cartaz. Também vai haver torneio de reta Ayrton Senna no dia 12 de agosto. Preparem suas máquinas. Parabéns aos organizadores, equipes e competidores. Parabéns aí a todos que têm fomentado eventos, se dedicado. Não é fácil, muitas vezes não é reconhecido, só escuta muitas reclamações às vezes, a mais que o normal, mas parabéns a todos. O que vocês fazem hoje é uma sementinha para um grande futuro aí para toda a raça American Trotter. Parabéns mesmo a vocês do fundo do meu coração. Muito obrigado pela dedicação de vocês, de todos os envolvidos aí em todos os eventos. Todos são importantes, desde a pessoa da organização mais alta até a pessoa que está ali varrendo o chão. Quem está assistindo, todo mundo sai ganhando. É que nem um relógio com várias engrenagens. Tem a engrenagem maior, a menor. Se uma der um probleminha, para o relógio. Então, todas as engrenagens são importantes, cada uma com a sua função. Então, parabéns aí a todos os guerreiros. Muito obrigado mesmo. E vamos lá. Notícia 1, de 17 de maio de 2018, do Horse Talk da Nova Zelândia. Pesquisadores examinam herança por trás de condição cardíaca em Standardbreds, os American Trotters. Pesquisadores do Canadá identificaram linhas de sangue Standardbred que contribuíram para um aumento regional de uma doença cardíaca debilitante entre a raça. Então, numa determinada região, eles perceberam que havia essa linha, talvez genética, que criava esse problema, essa doença cardíaca. Então o pai passava para o filho. Vamos ver aqui na notícia, vocês vão compreender. A fibrilação atrial é uma condição na qual as duas câmaras superiores do coração, tem as duas superiores e as duas inferiores, os dois átrios. Então, as duas câmaras superiores do coração batem rapidamente e fora de coordenação com as câmaras inferiores. Então, o coração não trabalha de forma adequada, ele trabalha desregulado. Isso geralmente causa um fluxo sanguíneo ruim e tem um efeito importante no desempenho do cavalo. Provavelmente esse cavalo vai diminuir o seu desempenho. Por exemplo, vai estar em uma alta velocidade e do nada começa a cair, até ficar bem vagaroso, ou talvez coisa pior. Pesquisadores da Universidade de Guelph disseram que a admissão de cavalos de corrida Standardbred no Hospital Universitário do Ontario Veterinary College, exigindo tratamento para fibrilação atrial, começou a aumentar no início dos anos 90. Eles se propuseram a determinar as contribuições genéticas
marginais de ancestrais para os Standardbreds afetados por essa doença. No total, os pesquisadores identificaram 168 Standardbreds nascidos entre 1993 e 2007, que foram internados no hospital para tratamento da condição. Vários desses garanhões estão relacionados, sendo descendentes de ancestrais que contribuíram significativamente mais para grupos de Standardbreds afetados. Então pode ser que um garanhão que tinha esse problema passou para os seus filhos esse problema em determinada região. E foi visto aí no estudo que os mesmos parentes, filhos desse garanhão, assim, essa parte genética que vem desse garanhão, desenvolviam o mesmo problema. Segundo Flávio Schenkel e seus colegas. As numerosas aparições de muitos desses garanhões nos pedigrees de 5 gerações de cavalos afetados demonstram a atual popularidade dessas linhagens. Então imagina quantos filhos aí que devam ter e vai passando aí, infelizmente, esse problema, segundo o estudo. Então minhas notícias aqui são baseadas em estudos científicos, não é um falou, outro falou, vai chover, vai sair sol, não é um negócio, até para chover e sair sol, tem esse estudo também, né? Tem todo o meu respeito, mas quero dizer, são estudos científicos, então tem que ser levado a sério aí, tem que ser respeitado. Muito bem. Eles disseram que a arritmia parecia ser particularmente prevalente nos descendentes de uma família de pais. A maioria dos garanhões que contribuíram significativamente para as linhas afetadas eram de linhagens estimulantes, provavelmente cavalos mais quentes. Pela tradução aqui eu faço uma tradução, e pelo esse estimulantes provavelmente eram cavalos mais quentes. Mas um era de linhagem trotando, então pode ser que eles querem dizer também que eram marchadores dessas linhagens e um dessa linhagem era trotador. Então talvez uma grande maioria aí de marchadores. Se vocês estão escutando alguns latidos, são os cachorrinhos aqui cuidando da casa. Vamos lá. Os relacionamentos próximos de ancestrais significativos para Standardbreds afetados indicaram que havia um background genético para a fibrilação atrial na raça. Reunir mais informações sobre cavalos saudáveis e afetados dentro dessas famílias, realizar avaliações genéticas e genotipagem genômica ampla de cavalos, incluindo influentes linhagens de garanhões e o próximo passo lógico na determinação do background genético da fibrilação atrial no Standardbred e melhor compreensão de como gerir a responsabilidade genética para a arritmia. Como a fibrilação atrial tem implicações tanto econômicas quanto de bem-estar social, econômicas causa prejuízo que você vai ter que tratar com medicação e também a maioria dos países desenvolvidos aí ganham dinheiro com os cavalos, merecidos pelas apostas, investimentos, etc. Então o cavalo para de dar lucro para o proprietário. Esforços devem ser feitos para diminuir o número de indivíduos Standardbreds com potencial para desenvolver a doença. Eles disseram, então eles vão estudar ali, se realmente bater isso, provavelmente eles vão diminuir essa criação, essa genética desses animais, ou até neutralizá-la. Eles descreveram seus resultados como simplesmente um ponto de partida, dizendo que as descobertas forneceram aos pesquisadores uma direção definitiva para estudos futuros dessa doença. Era possível que as práticas estratégicas de criação e evitar linhagens sanguíneas de um garanhão em particular ajudassem a diminuir a incidência da arritmia, mas eram necessárias investigações adicionais, disseram eles. Cavalos individuais não foram identificados no artigo publicado. Corretamente, né? Eles não vão falar o nome dos garanhões que eles estudaram sem ter total certeza, podendo aí prejudicar um comércio, o criador, o vendedor, enfim. Então, provavelmente eles vão ter uma certeza, depois de ter certeza, aí sim eles vão atrás de divulgar os nomes dos garanhões ou, talvez aí até por uma ética, chamar em particular os proprietários, criadores e mostrar que, olha, houve esse problema, foi comprovado, seria interessante a não utilização
desses animais para a cria, esses garanhões, etc. Mas aí é com eles. E vamos à notícia número 2, de 2 de junho de 2018, do Horse and Hound do Reino Unido. Potros gêmeos Meghan e Harry chegam de surpresa no dia do casamento real. Os potros gêmeos inesperados nascidos na manhã do casamento real receberam o nome do casal feliz. Meghan e Harry, nascidos em 19 de maio, foram uma chegada surpresa de uma égua chamada Bluebell, do garanhão americano Bashkir Curly My Boy Buck. É um milagre, eles estão indo muito bem, disse Martin Dewar, proprietário do My Boy Buck e ex-proprietário da Bluebell. Ele acrescentou que a égua foi coberta no ano passado, mas eles não achavam que ela havia ficado prenha. Aí é importante também todos os criadores, pessoal que está começando a criar, converse aí com seu médico veterinário que faz a parte de reprodução, ele faz ultrassom para você, geralmente após os 20 dias, para confirmar possível prenhez, e geralmente aí aos 4 ou 5 meses ele também faz o exame de toque. Então, tá aí uma dica. De repente, na manhã do casamento, ela deixou gêmeos, e é por isso que tivemos que chamá-los de Harry e Meghan. É o nome aí do casal feliz aí da família da Rainha Elizabeth, que todos aí viram nos jornais, notícias. Eles acabaram dando nome para os gêmeos de Meghan e Harry, em homenagem. E também é difícil criar os potrinhos quando nascem gêmeos. Eu já tive uma experiência, infelizmente a égua abortou os 2 gêmeos. Nasceram 1 mês antes da data que era para nascer e nasceram aí sem vida. Então foi um aborto, os 2 foram abortados, gêmeos, um macho e uma fêmea. Então geralmente é muito difícil de criar gêmeos, mas tem muitos amigos aí que eu escuto falar que conseguem criar, deu certo, mas é algo bem difícil ainda, que eu vejo hoje bem complicado. Martin acrescentou que ele adquiriu a égua há 4 anos em mau estado, então estava largada. Ele cuidou dela e quebrou-a. Acho que ele quer dizer que ele amansou ela para andar e dirigir, para andar com a égua. Tanto a égua quanto o garanhão têm temperamentos maravilhosos, disse Martin, acrescentando que a égua é um dos animais mais fáceis que ele amansou. A égua foi vendida localmente e foi para uma casa onde eles a amam. Também são hipodependentes, amam os cavalos. Muito bom. Os potros gêmeos são uma visão incomum, embora seja comum para as éguas conceberem gêmeos. Não é muito comum, acredito que é algum erro de tradução, mas enfim. Se forem descobertos ser o suficiente, o veterinário geralmente abortam um embrião para dar ao outro potro e à égua a melhor chance de uma gravidez saudável, a termo e segura. Então, como eu estava dizendo, quando faz o ultrassom e o veterinário ele que está palpando aí que tem toda essa técnica de reprodução, ele percebe que é gêmeos e que é difícil criar gêmeos, também sendo um risco para a égua, ele vai lá e dizem, né, teoricamente ele estoura um embrião, enfim, mas ele tira a vida de um em prol da vida do outro e da égua. Então uma condição aí grave. Sou contra o aborto, enfim. É uma vida, então acaba sendo um assassinato, ok? Mas, nesse caso, também não estamos lidando com seres humanos, com animais, mas assim mesmo, muitos animais aí têm mais carinho do que muitos seres humanos. Acabam tendo até um lado humano mais evoluído. Então, nesse caso, acaba sendo necessário para prevenir a vida da égua e do outro potro. Muito bom. E vamos à notícia número 3, de 25 de janeiro de 2018, do Science Daily dos Estados Unidos da América. Pesquisadores apresentam teoria revolucionária sobre a evolução do cavalo. Os cientistas há muito se perguntam como o cavalo evoluiu de um ancestral com 5 dedos para o animal que conhecemos hoje. O ancestral do cavalo era menor que ele
e possuía 5 dedos e não cascos. Embora seja amplamente acreditado que os cavalos simplesmente evoluíram com menos dígitos, os pesquisadores da Faculdade de Medicina Osteopática do Instituto de Nova York apresentam uma nova teoria que sugere que restos de todos os 5 dedos ainda estão presentes nos cascos do cavalo. Não sei se aí está frio, aqui está frio, está 11 graus. Eu estou tomando um cafezinho quente aqui para manter acordado e ajudar a garganta. Continuando, humanos e cavalos são descendentes de um ancestral comum com 5 dígitos. Como os cavalos evoluíram para viver em campos abertos, sua anatomia exigia um design mais compacto para permitir o movimento nas planícies duras. Até agora, os cientistas acreditavam que os cavalos se adaptavam a essas condições, evoluindo gradualmente com menos dígitos do que o ancestral de 5 dedos. Com o primeiro cavalo retendo apenas 4 dígitos, o último descendente reduzido a 3 e o cavalo de hoje retendo apenas o dígito central conhecido como metacarpo, o osso longo acima do casco. Então, pelo que eu aprendi, que foi passado aos professores, segundo os estudos, né? Não é que eles falaram, é isso porque eu estou falando, não. Receberam esses estudos e sempre disseram que o cavalo pisava no dedo do meio, vamos dizer assim, que os outros ossos, os outros dedos regrediram e ele pisa no dedo do meio ali. Mas esse estudo está mostrando o contrário. Disse Solonias, que é o pesquisador aí. Com uma superfície distinta do metacarpo, sabemos que as talas nos cavalos de hoje são os remanescentes do segundo e do quarto dígitos. No entanto, estes dígitos parcialmente formados também parecem conter suas próprias superfícies elevadas que contêm pistas evolutivas adicionais. Solonias considerou essa teoria pela primeira vez em 1999 ao estudar evidências fósseis de um cavalo de 8 milhões de anos. Nossa! Conhecido como Hipparion primigenium. As famosas pegadas de Laeoteli na Tanzânia demonstram que Hipparion andou ao lado de humanos primitivos e acredita-se que tivesse 3 dígitos. Isso daí é lá para trás, muito para trás. No entanto, Solonias notou que a superfície inferior da parte dianteira fossilizada de Hipparion parecia dividida em 5 seções, como se os dedinhos estivessem unidos. Nossa, esse Solonias, poxa, ele foi pesquisar o fóssil de 8 milhões de anos para descobrir, o cara é independente aí da teoria estar totalmente certa ou não, parece estar certa, né? Mas vão sendo feitos aí vários estudos, dúvidas vão surgindo, mas a pessoa está de parabéns aí, o Solonias aí está fazendo um trabalho magnífico. Depois de estudar mais as imagens das pegadas de Laetoli, ele confirmou sua descoberta em várias das impressões e considerou que Hipparion não só tinha 5 dedos compactados, mas provavelmente passava essa característica para seus descendentes. Melinda Danowitz, uma recém-formada e co-investigadora de Solonias no estudo, acrescentou: enquanto a linhagem do cavalo é classicamente descrita como tendo evoluído de 4 para 3 dedos e eventualmente um único dedo, mostramos que seus antepassados extintos exibem os dedos reduzidos, no pulso e no casco. Estas descobertas mostram que o cavalo de hoje não é verdadeiramente monodáctil, ou seja, pisa em um dedo só, e ancestrais anteriores não eram de fato tridáctil ou tetradáctil, ou seja, de 3 dedos ou 4 dedos. Os pesquisadores também descobriram evidências neurovasculares em apoio à teoria dos 5 dígitos, com dissecações dos membros anteriores do feto equino. Nossa, eles foram dissecar o membro anterior do feto. Pessoal sacudido, revelando um número maior de artérias e nervos do que seria esperado em um único dígito. Se o cavalo de hoje realmente tiver um dígito por membro anterior, esperaríamos que cada membro tivesse um total de 2 veias e 2 artérias e 2 feixes nervosos.
Faz sentido, disse Danowitz. No entanto, nossas dissecções encontraram entre 5 e 7 feixes neurovasculares por membro anterior. O casco é bem vascularizado. Sugerindo que dedos adicionais começam a se desenvolver, mas não se tornam totalmente diferenciados. Muito bom. Parabéns aos pesquisadores. E vamos à parábola de hoje. A paz. Opa. E vamos lá. Certa vez, houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram, dentre muitos, 3 finalistas, igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas, como a neve, em meio ao azul anil do céu. O terceiro mostrava um grande rochedo, sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Mas, para surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os 2 pintores que não foram escolhidos questionaram o juiz, que deu voto de desempate. Como este quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: Vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade, há, numa das fendas do rochedo, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam: sim, mas... Antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou. Caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade, mas não é tão difícil de entender, considerando que a paz é um estado de espírito. Podemos concluir que, se a consciência está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter nossa serenidade. Fazendo uma comparação com o quadro vencedor, poderíamos dizer que o ninho do pássaro que repousava serenamente, a nossa consciência, representa a nossa consciência. A consciência é um refúgio seguro, quando nada tem que nos reprove. E também pode acontecer o contrário. Tudo à volta pode estar tranquilo, nossa consciência arder em chamas. A consciência, portanto, é um tribunal implacável, do qual não conseguiremos fugir, porque está em nós. E é ela que nos dará possibilidades de permanecer em harmonia íntima, mesmo que tudo à volta ameace desmoronar, ou acuse sinais de perigo, solicitando correção. Sendo assim, concluiremos que a paz não será implantada por decretos, nem por ordens exteriores, mas será conquista individual de cada criatura, portas adentro da sua intimidade. Aqui acaba mais um relinchar de notícias, é conhecimento puro na veia. Deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e continuem cuidando bem dos cavalos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!